Olá, semana dominada por projetos ligados à educação e saúde no plenário da Câmara. Entre as aprovações estão um programa de reforço escolar para alunos que vão fazer o Enem. Outro programa pretende prevenir casos de violência nas escolas. Teve também projeto que transfere para o ensino o dinheiro devolvido por empresas acusadas de corrupção. Na saúde, uma proposta reajusta o orçamento das Santas Casas e outra prevê tratamento integral para vítimas de queimadura. Vamos começar com as aulas de reforço para o Enem. O projeto aprovado cria programa com aulas complementares, voltado para os alunos do último ano do ensino médio das escolas públicas estaduais. O programa contará com a oferta de aulas e atividades de orientação presenciais e virtuais e será financiado com recursos da arrecadação das loterias da Caixa Econômica Federal. A proposta define critérios para os repasses. Os recursos serão distribuídos de acordo com o número de estudantes do último ano do ensino médio com jornada escolar diária inferior a 7 horas. De acordo com o Censo da Educação Básica de 2020, mais de 90% dos alunos do terceiro ano do ensino médio das escolas públicas estão nessa situação. Também será levada em conta a quantidade de estudantes em situação de vulnerabilidade social. Esse projeto não tem a pretensão de resolver a problemática da educação do Brasil, mas é um alívio, esse benefício é um alívio, é meritório, né, a esse estudante brasileiro da rede pública, né, que está em um momento crucial, que é o momento do preparatório do Enem, e aí este projeto visa contribuir diretamente para esse estudante brasileiro no seu ingresso à educação superior. Parabenizo o deputado Pastor Gil pela criativa ideia que é mais recurso que será destinado aos estudantes que estão concluindo o ensino médio, até porque esse período de pandemia deixou uma lacuna de conhecimento e isso certamente contribuirá para suprir esse problema de aprendizagem no Brasil. E os recentes episódios de violência nas escolas fizeram com que deputados e deputadas aprovassem projeto que institui a Política Nacional de Promoção da Cultura da Paz nos estabelecimentos de ensino, com medidas de prevenção e protocolos a serem seguidos em casos de agressões ou ameaças. A proposta prevê medidas como suporte psicológico para os alunos, a criação de mecanismos para engajar as famílias na prevenção dos casos e uma maior participação dos estudantes nas decisões escolares, além de capacitação dos professores e funcionários em práticas pedagógicas voltadas para a promoção da cultura da paz e a criação de espaços de convivência e diálogo. O Brasil teve 23 ataques violentos em escola desde 2002. Estamos no topo do ranking de agressões a professores, de ambiente propício para bullying, para situações de intimidação, de abuso verbal, físico, intimidações e tantas outras formas de violência. Violência que é o reflexo de uma série de fatores que só refletem a nossa sociedade, infelizmente. O plenário também aprovou por unanimidade projeto que dá às comunidades indígenas, quilombolas e do campo o direito de dar nomes às escolas que atendem os estudantes locais. O processo de escolha inclui consulta às comunidades e critérios de respeito à tradição local. A partir daí será elaborada uma lista com 3 nomes que será enviada ao governo para a formalização da escolha. Dar esse direito às comunidades tradicionais foi considerado uma reparação histórica. Esse projeto de lei, aqui lida pela nossa relatora, historicamente, é pela reconstrução de um país que possibilite a autonomia da nomeação das escolas indígenas, quilombola e do campo. Porque hoje, já com o censo do IBGE, são 1.300.000 pessoas quilombolas no Brasil. Está chegando quase 1.700.000 povos indígenas. Deputados e deputadas aprovaram ainda projeto que obriga transparência e divulgação de dados pelos sistemas de ensino. Eles terão que disponibilizar informações, por exemplo, sobre o número de vagas ofertadas, bolsas para estudantes e estatísticas de evasão escolar. O governo federal, estados e municípios terão ainda que tornar públicas informações sobre lista de espera nas escolas, inclusive com a ordem de colocação das pessoas que aguardam vagas, sem contar dados necessários para orientar as políticas educacionais, como o número e valores de bolsas e auxílios para estudo e pesquisa, projetos de pesquisa e as estatísticas relativas ao rendimento escolar e, claro, sobre os gastos. Qual a importância desse projeto, presidente? Sem dados, a gente não mede. E se a gente não mede, a gente não consegue avaliar o avanço das políticas públicas, o impacto sobre o investimento que é feito
E a gente carrega esse sonho tão gigante de ter a melhor escola pública do mundo. A gente precisa trabalhar de mãos dadas com especialistas, com teóricos, com quem estuda a educação, com quem faz a educação na ponta, para que a gente possa avançar. A Câmara também aprovou o projeto que destina para a educação e a saúde os recursos arrecadados com multas e a perda de bens de empresas acusadas de corrupção e que fizerem acordos de leniência. De acordo com a proposta, esses recursos serão empregados na infraestrutura, aquisição de veículos de transporte escolar, equipamentos e materiais permanentes nas escolas públicas. E se essas despesas já estiverem contempladas com recursos, ressarcimento aos cofres públicos será revertido para a área de saúde, que foi acrescentado ao texto por meio de um acordo no plenário. Para não engessar tão somente para o setor de educação, a gente pretende de que esse recurso também vá para a segurança e para a saúde. Ou seja, se o ato, o roubo, enfim, por exemplo, for um recurso que iria para a saúde, não faz sentido você retirar da saúde e mandar para a educação de forma obrigatória. A alteração feita no acordo, ela favorece duas áreas fundamentais. Favorece a área da educação e a área da saúde, que são áreas fundamentais de políticas universais no Brasil, e o fato de se utilizar o dinheiro de multas e outros recursos favorecendo esse setor para chegar na ponta para a sociedade, é muito importante. E uma antiga reivindicação das santas casas e hospitais filantrópicos foi atendida com a aprovação de projeto que prevê o reajuste anual dos recursos repassados pelo governo aos hospitais que prestam serviço ao Sistema Único de Saúde, o SUS. De acordo com a proposta, os repasses serão reajustados de acordo com o IPCA, índice que tem como principal componente a inflação. A medida vai beneficiar principalmente as santas casas e hospitais filantrópicos, responsáveis por mais de 40% das internações de média e alta complexidade do SUS. Essa matéria é da maior importância, presidente. Na verdade, estão os contratos com as entidades não governamentais, portanto, com as santas casas, com os hospitais filantrópicos, serão reajustados uma vez por ano, com base no IPCA. Então, senhor presidente, isso é uma forma de começar uma transformação no SUS. Ainda na área de saúde, o plenário aprovou o projeto que prevê assistência integral no SUS para as vítimas de queimadura. O Brasil registra todos os anos 1 milhão de acidentes com queimaduras, 40% dos quais ocorrem com crianças, de acordo com a Associação Nacional dos Amigos e Vítimas de Queimadura. Além de prever assistência integral a essas pessoas, a proposta abre a possibilidade de enquadramento dos atingidos no Estatuto da Pessoa com Deficiência, com todos os direitos previstos na lei. Um projeto que vem para trazer dignidade a essas pessoas. Milhares de pessoas sofrem de queimaduras no nosso país e milhares de pessoas têm dificuldade em ser reinseridas socialmente e para que elas possam ser reconhecidas como pessoas portadoras de deficiência e assim terem assegurados todos os direitos que essas pessoas têm pela legislação. Mas a semana não foi só de saúde e educação no plenário da Câmara. Foi aprovado também projeto que permite a substituição de papel por meios eletrônicos em situações previstas hoje no Código do Consumidor ou em relações comerciais. A proposta autoriza o comerciante ou o prestador de serviço a oferecer o Código de Defesa do Consumidor em meio eletrônico ou digital para o cliente, no lugar de uma versão impressa obrigatória hoje. Em uma alteração feita no plenário, acrescentou a possibilidade de notificações por atrasos de pagamentos em contratos de alienação fiduciária serem feitas por e-mail e não mais apenas por carta registrada com aviso de recebimento. A alienação fiduciária é uma operação de crédito muito comum, por exemplo, no financiamento de automóveis. O bem, nesse caso, só passa para o nome do devedor quando a dívida for integralmente paga. A maioria do plenário considerou a proposta um avanço, mas houve críticas. Acho que a gente está entrando para a seara dos direitos do consumidor e não simplesmente da modernização dos procedimentos. Acho que os mais pobres ficam fragilizados por não terem pleno domínio dos meios eletrônicos. Não basta não declarar lá que não tem o e-mail ou não tem o WhatsApp. Se está na lei que a comunicação será feita através disso, é estranho. É muito simples. Ele faculta os estabelecimentos comerciais oferecer o Código de Defesa de Consumidor, que é obrigado a ser oferecido de forma física, no formato digital. O projeto é isso. Então,
simplesmente faculta. Então, você pode oferecer pelo QR Code. Então, é isso. É só para dar liberdade para a gente avançar. Não faz sentido, na nossa visão, nos dias de hoje, você obrigar a disponibilizar no formato físico. Todos os projetos aprovados seguiram para análise do Senado. E esses foram os principais destaques da semana no plenário da Câmara. Até a próxima!